Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente e hoje vamos falar um pouco sobre loops e condições. O uso de loop nos ajuda a evitar de escrever múltiplas tarefas que utilizam o mesmo módulo. Por exemplo, em vez de escrever 5 tarefas para garantir que 5 pacotes sejam instalados, você pode escrever uma tarefa e interagir com uma lista de 5 pacotes e garantir que todos eles estejam instalados. O Ansible dá suporte a listas e dicionários nas tarefas utilizando a função loop. Você pode configurar loops para repetir uma tarefa utilizando cada item de uma lista, o conteúdo de arquivos em uma lista, uma sequência gerada de números ou usando estruturas mais complexas. Um loop simples em uma tarefa interage com uma lista de itens. Quando adicionamos a função loop em uma tarefa, o loop assume como valor a lista de itens no qual a tarefa deve interagir. Para acessar os itens da função loop, utilizamos a variável item, que mantém um valor a ser utilizado para cada interação. Vamos considerar o seguinte playbook, que usa o módulo service duas vezes para garantir que dois serviços de rede estejam em execução. Agora veja como simplificamos o nosso playbook utilizando o condicional loop. Neste exemplo, utilizamos uma lista passada diretamente para o loop e no módulo service utilizamos a variável item, que por sua vez será substituída pelos valores especificados no loop. A lista usada pela tarefa loop também pode ser fornecida por uma variável. No exemplo a seguir, a variável serviços contém a lista dos serviços que precisamos garantir que estejam em execução. Veja como seria a saída do nosso playbook. A lista fornecida para o loop não precisa ser uma lista de valores simples. No entanto, a seguir, cada item da lista é, na verdade, um hash ou um dicionário. Cada hash ou dicionário, no exemplo, tem duas chaves, name e group, e o valor de cada chave na variável item pode ser recuperado com as variáveis item.name e item.group. O resultado da tarefa é que o usuário Silvio será criado com o grupo admin e o usuário João será criado como membro do grupo dev. Antes do Ansible 2.5, a maioria dos playbooks utilizava uma sintaxe diferente para loops. Eram fornecidas várias palavras-chave de loop com prefixos with, underline, seguido pelo nome de um plugin de pesquisa do Ansible. Vamos analisar os tipos olhando nesta tabela. With items, assim como o loop, era utilizado para uma lista de itens simples. Porém, diferente do loop, se tivéssemos uma lista de listas ou um dicionário, os itens seriam agrupados em uma lista de um único nível. With file, passávamos como parâmetro uma lista de arquivos que devem se encontrar no node que estamos executando o playbook, e a variável assume o valor do conteúdo desses arquivos. Tínhamos também o ifSequence, que gera uma sequência numérica com base nos parâmetros que informamos de início e de fim. Estas sintaxes para looping são muito comuns nos playbooks existentes, mas provavelmente será descontinuada em algum momento no futuro. Por isso, dê preferência para a utilização do loop. A palavra-chave register pode ser utilizada para capturar a saída de uma tarefa que fez um loop. O playbook que estamos vendo mostra como registrar a saída de uma tarefa que possui um loop. Vamos analisar o playbook e a sua saída. Primeiro, executamos o módulo shell para exibir uma mensagem no host gerenciado. Depois, definimos dois itens utilizando o loop.
Coletamos o resultado e armazenamos em uma variável chamada resultados. Utilizamos o módulo debug para exibir o resultado da variável. Agora, vamos analisar o resultado deste playbook. Procuramos pelo início do módulo debug, onde é exibido a mensagem. Como podemos ver, a saída inicia com a palavra results. Logo abaixo, temos a chave CMD e o valor que foi coletado da saída do comando executado. E aqui podemos ver o segundo valor executado pelo loop. Neste exemplo, a variável resultados contém uma lista. O playbook é modificado de forma que a segunda tarefa itere nessa lista. E considerando as alterações no playbook, a segunda tarefa exibiu uma mensagem para cada item. Veja como seria a saída deste playbook. O Ansible pode usar condicionais para executar tarefas ou ações, quando certas condições são atendidas. Por exemplo, podemos configurar um serviço com base em uma condição, onde o serviço será configurado apenas se tivermos uma certa quantidade de memória disponível. Trabalhar com condições nos ajuda a configurar certas aplicações apenas se o host atender certas premissas. Podemos utilizar como condicionais as variáveis de playbook, variáveis registradas e os facts do Ansible. Podemos comparar strings, dados numéricos e booleanos em nossas tomadas de decisão. Vamos ilustrar alguns cenários no uso de condicionais do Ansible. Podemos definir uma variável e comparar com a memória livre de um host gerenciado. Podemos capturar a saída de um comando e determinar se a tarefa foi concluída com sucesso antes de seguir com as alterações no ambiente. Podemos utilizar os facts para determinar a configuração de rede nos hosts e decidir qual template utilizar. Podemos também verificar o número de CPUs e ajustar o servidor web de forma adequada. Podemos também registrar uma variável pré-definida para determinar se um serviço foi alterado e tomar uma ação com base no resultado. A instrução when é usada para executar uma tarefa de forma condicional. Ela recebe como valor a condição a ser testada. Se a condição for atendida, a tarefa é executada. Se a condição não for atendida, a tarefa é ignorada. Uma das condições mais simples que pode ser testada é se uma variável booleana é verdadeira ou é falsa. A instrução when, no seguinte exemplo, faz com que a tarefa seja executada apenas se a variável executar task for verdadeira. Veja, quando temos a condição como false, a tarefa não é executada e é exibida uma mensagem de skipping para essa tarefa e nenhuma alteração é feita. Quando a condição é verdadeira, a tarefa é executada normalmente e podemos ver que o host sofreu uma alteração. No exemplo a seguir, é um pouco mais sofisticado e testa se a variável serviço tem um valor. Se ela tiver um valor definido, o valor da variável serviço será usada como o nome do pacote a ser instalado. Se a variável de serviço não estiver definida, a tarefa será ignorada sem um erro. Quando a cláusula when identificar que a variável foi definida, a tarefa será executada. Nesta tabela, podemos ver alguns operadores de comparação que podemos utilizar no Ansible. Assim como na maior parte das linguagens, podemos utilizar os operadores como igual para comparar se dois valores são iguais. Quando estamos comparando texto, precisamos utilizar aspas duplas nas variáveis e valores que estamos comparando. Quando estamos comparando valores numéricos, não precisamos das aspas duplas.
Também temos algumas opções, como not, quando estamos trabalhando com booleanos, ou is not defined, quando queremos validar se uma variável foi ou não definida. No exemplo que estamos vendo, a variável Ansible Distribution é um fact coletado durante a tarefa Gathering Facts e identifica a distribuição do sistema operacional do nosso host. Criamos a variável SupportedDistros durante a escrita do nosso playbook, que contém uma lista de sistemas operacionais que o nosso playbook suporta. Se o valor Ansible Distribution estiver na lista de Supported Distros, a condicional será aprovada e a tarefa será executada. Um ponto de atenção é para o recuo quando estamos utilizando a instrução when. A instrução when não é uma variável do módulo, por isso ela deve ser colocada fora do nível dos parâmetros do módulo e deve ser identada no mesmo nível do nosso módulo. Uma instrução when pode ser usada para avaliar diversas condicionais. Para isso, as condicionais devem ser combinadas com as palavras-chave AND ou OR e agrupadas entre parênteses. Os trechos a seguir mostram alguns exemplos de como expressar as várias condições. Se a instrução condicional deve ser atendida quando uma condição for verdadeira, use a instrução OR. Por exemplo, a condição a seguir será atendida se a máquina estiver utilizando Red Hat ou CentOS. Com a operação AND, as duas condições devem ser verdadeiras para que a instrução condicional inteira seja atendida. Por exemplo, a seguinte condição é atendida se o host remoto for um Red Hat 8.1 e o kernel instalado for a versão especificada. A palavra-chave when também suporta o uso de uma lista para descrever a lista de condições. Quando é fornecida uma lista para a palavra-chave when, todas as condicionais são combinadas usando o operador AND. Neste outro exemplo, demonstra uma outra maneira de combinar várias instruções condicionais utilizando o operador AND e o OR. Esse formato melhora a legibilidade, uma meta fundamental para gerar playbooks do Ansible bem escritos. As instruções condicionais mais complexas podem ser expressadas pelo agrupamento de condições com parênteses. Isso garante que elas sejam interpretadas corretamente. Por exemplo, a seguinte instrução condicional será atendida se a máquina estiver executando o sistema operacional Red Hat ou CentOS e a sua versão deve ser 8. Neste exemplo, o caractere maior te permite dividir uma condicional longa em várias linhas no playbook, facilitando a sua leitura. Podemos também combinar loops e condições no Ansible. Por exemplo, o pacote MariaDB Server será instalado pelo módulo i1 se houver um sistema de arquivos montados no barra com mais de 300 megas livres. O fact Ansible_mounts é uma lista de dicionários, cada um contendo um fact sobre o sistema de arquivos que está montado no nosso host. O loop itera com cada dicionário na lista e a instrução condicional não é atendida a não ser que um dicionário seja encontrado representando o sistema de arquivos montado no qual ambas as condições sejam verdadeiras. Veja mais um exemplo que combina condicionais e variáveis registradas. O playbook a seguir reinicia o serviço HTTPD apenas se o serviço postfix estiver em execução. Temos também a opção Ignore Errors como Yes, caso não seja possível verificar o status do postfix ou o mesmo não estiver instalado, não receberemos um erro no playbook. E o serviço HTTPD só será reiniciado se caso tivermos um retorno positivo sobre o status do nosso postfix.